Olá, tudo bem com você? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre os 7 grupos emocionais de Bach e os chakras, né. Então, eu vou fazer a apresentação, para não ficar aquela telinha pequena comigo falando no cantinho e você não conseguindo ver direito a apresentação, eu vou quando estiver apresentando, eu vou desaparecer e de vez em quando tiver algum comentário, eu apareço. Combinado? Isso aí, vamos lá. Então vamos, tipo assim, olha, assim eu estou vendo, você está vendo a minha tela e está vendo a telinha pequena. Então vamos fazer a coisa mais bacana. Ó. Os 7 grupos emocionais de Bach e os 7 chakras, né? Eu sou o Antônio César Lettieri Ferreira, eu cursei Engenharia Industrial Elétrica com ênfase em telecomunicações há muito tempo atrás, também fiz tecnologia em produção audiovisual, sou pós-graduado em terapia floral, sou terapeuta floral profissional associado à SP Flor, radiestesista associado à Abrade, mestre facilitador e terapeuta dos florais de Saint-Germain, instrutor autorizado e terapeuta da Butiazal Essências, terapeuta floral de Bach pela Healing Herbs International Training Program, facilitador também do jogo terapêutico O Tabuleiro de Chanok com florais de Saint-Germain. Muito bom. Isto posto, apresentações feitas, eu desejo que você aproveite o máximo. É sempre bom a gente falar do Dr. Bach, dos florais de Bach, ele que foi o precursor. E hoje eu vou contar um pouquinho da história dele, como que ele chegou até o final do seu trabalho, dividindo os 38 florais em 7 grupos, tá certo? Então é isso. Seguimos. Também nós vamos apresentar hoje dois gráficos para indicação radiestésica de florais, né? Que são esses dois gráficos aqui. No final do encontro, eu vou fazer um sorteio. Você está assistindo uma gravação, o sorteio já foi, alguém já ganhou, então sinto muito, né? Mas de qualquer forma, o gráfico ele está disponível na plataforma Hotmart. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você, ok? Então vamos lá. Prosseguindo. O fim e o princípio. Classificar as 38 essências florais de Bach em 7 grupos emocionais, como está descrito no livro Os 12 Curadores e Outros Remédios, de 1936, eu acredito que foi a maneira do Dr. Bach para ele simplificar ao máximo a forma de diagnóstico, para você, terapeuta, conseguir uma indicação da forma mais correta. Então é isso, o Dr. Bach, ele era um estudioso, ele, de repente, médico, ele se viu diante de uma nova tecnologia, de um novo instrumental, que não é novo, na verdade, mas para a medicina seria novo, que é a utilização de essências florais, né? E ele simplificou ao máximo, porque a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação, como disse Leonardo da Vinci. Como funciona o processo? O que o terapeuta de floral faz? Ele identifica emoções, sentimentos, e depois ele indica as essências que podem trazer uma informação que desperte em quem está sofrendo a reação necessária à sua recuperação. Afinal, a cura ela depende do esforço individual do paciente, do interagente, do cliente, né? Esse diagrama que vocês estão vendo aí na tela, ele mostra mais ou menos como é que funciona o processo. Existe um campo de informação das essências florais, né, de cada sistema, né, de essências florais. Esse campo de informação ele é materializado na forma das essências, né, que a gente prepara e oferece para o nosso interagente. O terapeuta, ele capta as emoções, os sentimentos, às vezes gestos, as palavras que o interagente fala, e ele se conecta nesse campo de informação, faz a indicação da essência que ele acha necessária, ou das essências que ele acha que poderão ajudar, e o
paciente toma essas essências. À medida que ele vai tomando as essências, ele também entra em contato com esse campo de informação das essências florais. É óbvio que nós ainda não conhecemos o processo para poder dizer isso é assim, isso não é assim. É uma coisa muito sutil, que trabalha com uma energia muito sutil, de campo de consciência, na verdade. A gente está trabalhando no campo de consciência do nosso interagente, por isso ainda não temos condições, a ciência ainda não consegue medir, muito embora o resultado ele seja visível, tá certo? Vamos prosseguindo aqui, né? O Dr. Bach deixou isso claro quando ele disse que a cura deve vir de dentro de nós pelo conhecimento e pela correção de nossas falhas, pela harmonização de nosso ser com o plano divino. E como o Criador, em sua misericórdia, colocou nos campos determinadas flores divinamente enriquecidas para nos auxiliar nossa vitória, vamos buscá-las e usá-las com toda a nossa capacidade, para que elas nos ajudem a escalar a montanha da nossa evolução, até o dia em que tenhamos atingido o topo da perfeição. Dessa maneira, a divisão em 7 grupos, ela vai marcar o fim do trabalho do Bach, o trabalho de compilação das flores, de preparo das essências, né, a simplificação, a explicação de como se devem utilizar, em que circunstâncias, né? Então a entrega, a divisão das essências em 7 grupos, ela vai marcar justamente isso. O trabalho do Bach está concluído. E aí começa o nosso trabalho, né? O trabalho do terapeuta, que é a parte de diagnóstico. E essa é a única maneira de indicar florais é pelos 7 grupos emocionais de Bach? Óbvio que não. Mas ela seria assim uma indicação, porque nós temos 38. Se você simplifica em 7, aí fica mais fácil de você determinar aquela essência para ser utilizada. Ok? Vamos lá. Vamos começar a nossa jornada exatamente no dia 24 de setembro de 1936. Nesse dia, 24 de setembro, às 20 horas, o Dr. Bach iniciava a primeira de 2 palestras que ele faria naquela noite na loja maçônica na Goldsmith Lane, Wallingford. Era uma data muito especial. Afinal, o Bach estava comemorando o seu 50º aniversário. Ele nasceu no dia 24 de setembro de 1886. No dia 24 de setembro de 1936, ele estava comemorando 50 anos. E por que era uma data especial? Porque ele estava lançando a edição definitiva do seu livro Os 12 Curadores e Outros Remédios. Muito bom. O Dr. Bach, ele era um médico bem-sucedido, bacteriologista, homeopata, e ele abandonou a carreira, a medicina ortodoxa, para tratar dos seus pacientes com as flores, com a natureza. Nesse slide aí a gente vê quais são os títulos que o Dr. Bach teve. Quando ele se formou, ele recebeu o título de bacharel em medicina e bacharel em cirurgia. E ele também já se licenciou automaticamente no Royal College of Physicians e depois se licenciou no Royal College of Surgeons of England. Ou seja, era a associação, o colégio, né, de cirurgiões. Né? Depois ele fez uma formação em um doutorado em saúde pública. Ele era bacteriologista, ele era homeopata, mas no final da vida ele se declarou herbalista. Seria a definição que ele gostaria de ser lembrado. Né? Para vocês verem o desgosto que ele teve com o caminho que a medicina estava tomando. Prosseguindo, o que aconteceu? Em 1932, né, ele escreveu uma carta, né, que seria uma resposta para o Conselho Geral de Medicina,
e ele disse o seguinte: tendo recebido a notificação do Conselho relativa ao trabalho com assistentes não qualificados, é que o Dr. Bach ele trabalhava com pessoas que não eram formadas em medicina, já que o sistema era tão fácil de utilizar, tão simples, que não era necessária uma formação acadêmica. E com isso ele podia ajudar muito mais pessoas. Então ele recebeu uma carta do Conselho Geral de Medicina dizendo que ele estava utilizando pessoas de forma ilegal, que ele não poderia utilizar aquelas pessoas e também não poderia atender os pacientes na casa dos pacientes, né? Isso era uma aberração, né? Afinal de contas. E ele escreveu isso. Tendo recebido a notificação do Conselho relativa ao trabalho com assistentes não qualificados, é com muita honra que eu informo a vocês que eu estou trabalhando com vários deles e que continuarei a fazer isso. Como previamente informei ao Conselho, considero dever e privilégio de qualquer médico ensinar os doentes ou outras pessoas a se curarem. Deixo totalmente a seu critério o curso que quiserem assumir. Tendo provado que as flores silvestres do campo são muito fáceis de usar e tão maravilhosamente eficazes em seu poder curativo, abandono a medicina ortodoxa. Essa aqui, então, foi a carta de demissão do Dr. Bach da medicina ortodoxa, né? Mas, veja, antes disso tinha tido alguns entreveros, isso aí foi a gota d'água, né, para o Dr. Bach, para ele deixar de vez. Porque tinham acontecido algumas coisas antes, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Em 1932, ou seja, 4 anos antes, ele fez um anúncio no Northern Daily Telegraph dizendo o seguinte: cura-te a ti mesmo, há flores silvestres britânicas de grande valor ao alcance de todos. Informações, liga para o pai aqui que a gente faz a parada. Só que isso caiu muito mal e o General Medicine Council, ou Conselho Geral de Medicina, mandou logo uma carta para ele. Eu gostaria de saber se esse anúncio foi publicado com o seu conhecimento e seu consentimento, né? E aí ele falou que eles advertiram a Bach também por estar por uma contravenção, procura de pacientes, absurdo. E aí o Bach respondeu simplesmente, brevemente, o seguinte: ó, o anúncio foi publicado para o bem das pessoas, o que eu acho que é tarefa da nossa profissão, né? Então, óbvio que isso daí gerou um entrevero, né? Porém, mais tarde, um pouco mais tarde, após uma insistência do Conselho, ele disse o seguinte: ó, eu estou tentando simplesmente levar ao conhecimento do público britânico a existência de certas flores silvestres que possuem propriedades curativas, não são prejudiciais e podem ser usadas por qualquer pessoa. Os artigos que tratam de tais flores silvestres foram publicados nos jornais de medicina e apresentados à classe médica. Se sinto que os certos artigos a imprensa ou publicação são necessários, sou compelido a usar esses métodos. Quer dizer, tudo que ele estava falando, publicando no jornal e dando para as pessoas, tinha sido passado para os médicos já. Os médicos não passaram porque não quiseram. Então, quer dizer, eles tinham a informação que poderiam utilizar aqueles remédios novos, né? E, no entanto, ignoraram. E ele simplesmente estava querendo ajudar as pessoas com os remédios. Tá? Muito bem, mas naquela noite, tem um detalhe: o Conselho de Medicina jamais revogou a licença dele como médico, né? Muito embora ele não exerceu mais a profissão, o serviço de médico da medicina ortodoxa, né? Ele tratava as pessoas só com as ervas. Muito bom, seguindo. Naquela noite de 24 de setembro de 1936, o Bach realmente ele tinha motivos de sobra para comemorar. 19 anos antes, após uma severa hemorragia e uma cirurgia, ele tinha um prognóstico de poucos meses de vida. E, no entanto, ele conseguiu viver mais 19 anos. Então, a gente vê realmente que muitas vezes a medicina ela acaba falhando e a nossa vontade de viver, às vezes, e a nossa fé, ela é muito mais importante e nos auxilia demais, né? Ele iniciou a palestra
cujo tema era Healing by Herbs for Use in Every Home, ou Cura pelas Ervas para uso em todas as casas, lembrando que as ervas têm sido usadas como remédios pela humanidade desde tempos imemoriais, o que indica que a natureza, especialmente o reino vegetal, no reino vegetal existe a cura para todos os males físicos e emocionais, ou seja, nós precisamos da natureza, né? E ele diz o seguinte, olha, curar com os limpos, puros e belos agentes da natureza é seguramente o único método dentre todos que atrai a maioria de nós, e lá no fundo de nosso eu interior certamente há algo sobre ele que ressoa de fato verdadeiro. Afinal de contas, nós somos filhos da natureza também, né? Algo que nos diz, esse é o método da natureza, e é certo. E o Bach prosseguiu a sua palestra apresentando os 38 remédios, né, dizendo que eram 38. Na verdade, ele não apresentou, ele mostrou 5 de um grupo, que é o grupo do medo, né, que eu não vou abordar nesse instante aqui. Né. E o mais importante é que ele disse que qualquer pessoa poderia usar, era uma coisa simples, é da natureza. Né. É isso. Outra coisa que ele disse é que não é o nome da doença, não é a doença em si que importa, mas a forma que o paciente reage àquilo. Então a gente tem que procurar sempre trazer o paciente do estado de não ser ele mesmo, porque a doença nos tira do nosso estado natural, né, do estado de homeostase do organismo, para o estado de homeostase, que é de saúde. Porque o corpo humano, a natureza em si, nós temos uma capacidade imensa de retomar esse estado natural de saúde. Por que não funciona hoje muito bem? Porque ao tratar o corpo com muitas químicas, a gente acaba mascarando às vezes alguns sintomas, a gente acaba não tratando a origem da doença, né? E por isso a gente simplesmente acaba ganhando tempo num estado que não é o de saúde. Seria mais ou menos isso, né? Muito bom. E aí ele concluiu o trabalho, né? Veja só, né? Conclui a palestra de uma forma linda, dizendo que esse trabalho de cura foi feito, publicado e oferecido livremente, não tem royalties, para que as pessoas como vocês possam ajudar a si mesmas, tanto na doença quanto para se manterem bem e fortes. Não requer nenhuma ciência, apenas um pouco de conhecimento, empatia e entendimento da natureza humana, que é comum a quase todos nós. Então, assim, o Dr. Bach concluiu a primeira de 2 palestras que ele fez. A segunda palestra ele fez só para os irmãos da maçonaria, e ele usou termos mais técnicos, enfim. Essas 2 palestras, chamadas palestras de Wallingford, elas estão disponíveis em áudio no meu canal do YouTube. Né? Depois vocês procuram lá e que tenha essa palestra lida. Demora 40 minutos mais ou menos, as 2 palestras, e é uma maravilha, né, para vocês. É muito, muito, muito bom a gente saber isso. Ok? Então vamos passar agora para um outro tema, que seriam os 7 pecados. Lá em 1931, no livro Cura-te a ti mesmo, uma explicação da causa real e da cura da doença, nesse livro o Dr. Bach não fala de florais. Tá? Ele explicou que a enfermidade em si ela é benéfica e tem como objetivo a correção de um mal causado por nós mesmos. E aí ele fez uma lista de 7 falhas que são as doenças principais do homem. Então ele cita o orgulho, crueldade, ódio, egoísmo, ignorância, instabilidade e ambição. Então ele faz algumas associações dessas falhas com doenças que acontecem no corpo físico. Né? Por exemplo, vou pegar uma aqui. Ó. A instabilidade da mente pode acarretar no corpo a mesma característica, com aquelas várias disfunções que afetam os movimentos e a coordenação motora. Olha que interessante. E como é que eu trato a instabilidade, né? Essa instabilidade da mente? A instabilidade, a indecisão e a falta de determinação ocorrem quando a personalidade
se recusa a ser governada pelo eu superior e nos levam a traiçoar os outros devido à nossa fraqueza. Aí, semelhante condição não seria possível, ou seja, a gente curaria a instabilidade se nós tivéssemos dentro de nós conhecimento imbatível e invencível da divindade, ou seja, existe algo superior a nós que comanda, e isso está dentro de nós também, né? Na realidade, o nosso eu, né? Que é a divindade mora dentro de cada um. Todos nós temos uma centelha divina. Então veja, esses 7 que eu chamei de 7 pecados, né? Que ele elencou no livro Cura-te a ti mesmo, de 1931, na verdade ele seria assim um embrião dos 7 grupos, vamos dizer assim. Tá? Prosseguindo aqui. A doença, ele estava no início da pesquisa dele, tá? E ele diz o seguinte: a doença jamais será curada ou erradicada com os atuais de 1930, mas atuais de 2023, tá? Métodos materialistas, pelo simples motivo de que ela não pode ser material na sua origem. E aí o Bach foi muito fundo, né? Ele foi muito quântico aí. Porque depois, pouco tempo depois, os cientistas, os físicos quânticos, eles começaram a perceber que o que a gente chama de matéria, na verdade, é formado por algo que não é material. Né? Quando a gente analisa hoje a parte dos átomos, as subpartículas, a gente está vendo que isso está longe de ser material. Sigamos aqui, né? As suas pesquisas com homeopatia, vacinas, nosódios intestinais também foram importantes para essa conclusão. Durante sua pesquisa, o Bach identificou 7 toxinas, estão aí na lista, Morgan, Proteus, Gardner, e com elas ele elaborava os remédios. E o Bach percebeu que havia uma grande possibilidade dessas toxinas serem determinantes para que houvesse a manifestação das doenças. Na realidade, ele fez nosódios, com uma amostra de fezes, ele identificava a toxina e preparava um nosódio. O nosódio homeopático nada mais é do que uma substância altamente diluída feita com a matéria original. Então ele pegava a toxina e diluía, né, fazia várias diluições, uma para 100, depois pegava uma parte, diluía em mais 100, diluía uma parte. Quer dizer, chegava um momento que só restava a parte energética da toxina, né, de tão diluída que ela estava. Porém, essa parte energética ela atuava no corpo do paciente e desencadeava todo um processo de cura. Tá? Atualmente, olha que interessante, em uma carta de 1930, ele explicou as relações entre sintomas físicos e essas toxinas. Então agora o Bach já não estava mais fazendo relação de falhas humanas, né, com as doenças. Mas ele percebeu que algumas daquelas falhas poderiam ter origem nessas toxinas. Né? Então veja, ele fez ele elencou uma relação de toxinas que poderiam causar doenças. Né? Veja que interessante. Pacientes que tinham essa toxina, por exemplo, a Proteus, ela causava rigidez no corpo e na mente. Pacientes que eram mentalmente teimosos, desinteressados, difíceis de tratar, tinham ideias fixas em relação a vários temas. Fisicamente, eles sofrem de fibromialgia, artrite, temperamento violento. Isso é o que hoje a gente costuma dizer está somatizando uma doença, ou seja, a mente gerando a doença. Isso hoje em dia, todo mundo já é meio que consenso isso, que a mente tem uma importância muito grande na saúde. Né? Atualmente, os nosódios continuam a ser usados homeopaticamente, porém agora em número de 12, sendo que 7 foram pesquisados e descobertos pelo Dr. Bach. Esses aí na imagem que tem a fotografia do Bach são os que ele descobriu. São os mesmos que estavam aqui, tá? Esses 7 nosódios do Dr. Bach. Né? Então vamos seguir.
O Dr. Bach ele havia tratado 500 casos em um período de 10 anos e ele relatou 95% de melhora com o uso de nosódios em relação à forma convencional de vacina. Ele, bacteriologista, estava no princípio do processo de compreensão das vacinas, de produção de vacinas, e ele percebeu que os nosódios eles tinham mais eficácia do que a própria vacina. Quem seguiu o trabalho do Dr. Bach nos nosódios foi o Dr. John Patterson e a sua esposa Elizabeth. E Patterson analisou quase 20.000 amostras fecais ao longo de 20 anos. E ele observou que a administração de um nosódio intestinal levava à eliminação de bacilos fermentadores de lactose, com uma melhora correspondente na saúde. Muito interessante, tem esse livro aí, The Bowel Nosodes, do John Patterson. Tá? Então vocês estão vendo aqui que havia um caminho, um percurso que estava sendo seguido. Primeiro, ele percebeu que existiam várias personalidades e que as toxinas presentes no intestino daquelas pessoas, elas determinavam esse tipo de personalidade. Olha que interessante. A mesma toxina em pessoas diferentes causava o mesmo tipo de personalidade, mais agressivo, mais rígido. Tal. Depois ele começou a perceber que os nosódios que ele produzia traria uma melhora. Então, quer dizer, a homeopatia funcionava bem com isso, né? Vamos seguir aqui nosso encontro aqui. Vamos falar um pouquinho agora, entrar num outro tema, mas guardem a parte das 7 falhas aí do Bach, tá? Vamos falar dos 7 chakras principais, os 7 centros de energia que nós temos. Segundo a filosofia yogi, os chakras são canais pelos quais circula a energia espiritual que nutre e alimenta nossos órgãos e sistemas. Nós somos compostos de vários corpos, né? E esses corpos eles são meio que interconectados pelos chakras que produzem ele nutre e alimenta os nossos órgãos e sistemas. São 7 chakras principais, tá? Vamos falar de 7. Cada um situado em uma área do corpo. De acordo com a tradição indiana, a abertura e o fechamento desses pontos regulam o fluxo de aspectos essenciais de nossa vida, como amor, criatividade, sexualidade. Em conjunto, esses canais formam um complexo sistema de integração entre corpo, mente e espírito. Na verdade, integração de vários corpos sutis que formam cada um de nós, né? Conhecido como sistema de chakras. Anatomicamente, cada chakra está associado a um grande plexo nervoso e a uma glândula endócrina. Os chakras estão situados numa linha vertical que sobe da base da coluna até a cabeça. E os principais chakras são coronário, que está localizado no topo da cabeça, né? Que está associado ao plexo nervoso, córtex cerebral e a glândula pineal, e o sistema nervoso central. O frontal, que é o terceiro olho, hipotálamo. Eu vou falar desses chakras mais detalhadamente daqui a pouquinho. Agora a gente só vai falar o nome deles, tá? Coronário, frontal, laríngeo, na região da garganta, cardíaco na região do coração, plexo solar aqui na região do estômago, um pouco abaixo do coração, acima do umbigo, sacro ou umbilical, básico ou raiz. A posição deles daqui a pouco eu vou comentar em detalhes, né? O importante é a gente ver que cada chakra está ligado com uma glândula. O coronário com a glândula pineal, o frontal com a glândula pituitária, o laríngeo com a tireoide, o cardíaco com o timo, plexo solar com o pâncreas, o sacro ou umbilical com as gônadas e o básico com as suprarrenais. Tá certo? O Dr. Bach, diante dessa descoberta espetacular, ele realmente acreditou que seria uma nova e mais aperfeiçoada arte de curar. Em uma palestra à Sociedade Homeopática em 1931, ele disse que Hahnemann fez um grande avanço e nos conduziu por um longo trecho do caminho, mas teve apenas o tempo de uma vida para trabalhar, e cabe a nós continuar suas pesquisas do ponto em que parou.
para acrescentarmos mais a estrutura da cura perfeita, cujas bases ele lançou e que tão respeitosamente iniciou a construção. Então veja que respeito teve o Dr. Bach em dizer isso, né? E eu digo mais, né? Dessa forma, né, a gente pode dizer que a terapia de florais ela é uma continuação da terapia da homeopatia. E a diferença da terapia de florais para a homeopatia é que a homeopatia ela trata a doença com o semelhante. Né? Ela pega uma parte até da coisa que está causando, da substância, para tratar. E o floral ele trata com a virtude oposta. Essa é a diferença. Né? Segundo Gurudas, nesse plano evolutivo, as flores foram e são a própria essência e a maior concentração de força vital contida numa planta. A verdadeira essência, naturalmente, é o padrão eletromagnético da forma da planta. Assim como há em várias plantas elementos que fazem parte do corpo físico, também existem numerosos parâmetros de energias biomagnéticas descarregadas pelas flores e por diversas outras partes das plantas. E a intensidade da força vital aumenta nas proximidades do local de florescimento. As essências preparadas a partir das flores são meramente uma impressão etérica. Nenhuma molécula da matéria física é transferida. Nesse trabalho você lida exclusivamente com a vibração etérica da planta, com a sua inteligência. Ao iluminar a água, o sol matura a ela a força vital da flor, a qual é transferida às pessoas quando elas assimilam essas essências vibracionais. Então veja, na realidade, dentro de uma essência floral, só existe a parte vibracional da flor, daquele organismo, daquele ser vegetal, né, com toda a sua intensidade, já que a flor ela é representa a perfeição daquele ser, como aquele ser vai se expressar. Depois da flor vem o fruto, né? Aí, quer dizer, as sementes, então se inicia um novo processo, mas a flor é o ápice disso. Né? Muito bom. Esse diagrama que a gente está vendo aí do livro Medicina Vibracional do Gerber, uma medicina para o futuro, a gente está vendo nesse diagrama que ele nos dá uma ideia dos níveis energéticos nos quais vários remédios e essências vibracionais comumente usados possuem efeito. Então a gente vê aqui o corpo físico é o mais denso, então o remédio homeopático funciona bem, ele atinge até o corpo etérico, um pouco mais até. Aí os elixires de pedras, eles atingem um pouco mais alto, vão até os mentais, e as essências florais, elas atingem todos os corpos, né, vamos dizer assim. O nível de ação é muito mais amplo das essências florais. Né? Agora, o Bach, ele pretendia que todos tivessem acesso a essa terapia. E por isso, como a gente está vendo nesse quadro, ele simplificou ao máximo a forma de diagnóstico e descreveu as propriedades curativas de cada essência de forma bastante resumida. De fato, se vocês pegarem o livro 12 Curadores e Outros Remédios, do Dr. Bach, ele é um livrinho fino. Né? Nesse livro aqui, a gente tem, inclusive, o método de preparo, as instruções. Nós temos a introdução, que a introdução tem 10 páginas, né? Quer dizer, o livro de Bach, aqui ele está da página 12 à página 34. Então vocês veem que ele é menos de uma página por essência. Né? E ele separou ainda em grupos. Tá vendo? Temos o grupo do medo, da incerteza, das pessoas que não estão conectadas muito no presente, solidão, pessoas que são influenciáveis, pessoas desanimadas, desesperadas e pessoas que se preocupam demais com o bem-estar dos outros. Né? Então, ele pretendeu, o Bach, que todos tivessem acesso à terapia e simplificou ao máximo a forma de diagnóstico.
né? Só que atualmente, é óbvio, com o tempo a gente vai estudando e vai descobrindo mais e mais e vai aumentando a informação. E hoje nós temos uma bibliografia considerável dos florais de Bach, né? E é isso que a gente encontra no livro Os 12 Curadores e Outros Remédios. Simplicidade e objetividade, com as 38 essências divididas em 7 grupos. No final do livro, os métodos para a produção, e aí volto a citar o Leonardo da Vinci lá do começo, a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Parece provável que o Bach tenha baseado os seus 7 tópicos nos 7 chakras ou centros de energia do corpo, que corresponderiam aos 7 princípios ou arquétipos sobre os quais ele escreveu em algumas considerações fundamentais sobre doença e cura, né? E aí ele é um artigo que ele publicou na revista Homeopathic World em 1930, né? Então nós temos aí o poder, né, que causa pessoas tiranas, autocratas, sensacionalista, o intelecto, que é mago, destruidor, sátiro, amor, que tem como componentes inquisidor, o ódio, quer dizer, todos esses são abrangidos por essa frequência, vamos dizer assim, do amor, o equilíbrio, que pode também trazer o indeciso, né? E aí, a título de exemplo, nesse esquema, os remédios para solidão, que seriam Impatiens, Water Violet e Heather, corresponderiam ao chakra coronário, localizado no topo da cabeça, alinhado à glândula pineal. E aí nós temos um desenho do Julian Barnard, no livro dele Forma e Função, que ele colocou, olha, os 7 chakras, né, e a correlação com os grupos. Então o chakra coronário seria relacionado ao grupo 4 da solidão, e cada chakra teria uma relação com um grupo, né, que eu vou descrever agora. Então, por exemplo, o chakra coronário, que está no alto da cabeça, como uma coroa, ligado à glândula pineal, que é responsável pela produção de melatonina, substância reguladora do sono. O chakra coronário é o portal da espiritualidade, por onde nos ligamos ao universo. Ele rege o cérebro. E os florais associados são o grupo da solidão, Water Violet, Impatiens e Heather. Em seguida nós temos o chakra frontal, que é chamado de Ajna, tem 2 pétalas, está localizado entre as sobrancelhas, está ligado à glândula pituitária, que é a hipófise, que é aquela glândula que fica exatamente na direção dos olhos mesmo, né? Não é a pineal, é a pituitária, ela está abaixo, é a hipófise. A pineal é a epífise, né? Responsável pela endorfina, né? Segregação da endorfina, que é o hormônio que causa a sensação de bem-estar. É a porta do discernimento, da intuição, quer dizer, o terceiro olho mesmo, né? E esse chakra está relacionado com o grupo 3, que é o interesse insuficiente em circunstâncias presentes. As essências são Clematis, Honeysuckle, White Rose, Olive, White Chestnut, Mustard e Chestnut Bud. Vejam que há uma relação aí interessante, né, do chakra frontal, que é o da intuição, com essas essências. Depois nós temos abaixo o chakra laríngeo, que está na garganta, está ligado às glândulas tireoide e paratireoide, que regula o metabolismo do corpo. Ele, por esse chakra que flui a inspiração, a criatividade, comunicação e a expressão com o mundo. Ele rege o pescoço e os ombros. E ele está ligado à relação dele com o grupo 7, o último grupo de Bach, que é a preocupação excessiva pelo bem-estar de outros. É muito interessante essa associação, vale a pena a gente aprofundar nesse estudo, né? Seguindo, nós temos o chakra cardíaco, que está localizado na região do tórax, entre a 4ª e a 5ª vértebra, está associado com a glândula timo, que é responsável pelo funcionamento do sistema imunológico. Esse chakra do centro do coração. Energias de abundância, todas as energias recebidas através do primeiro e segundo são utilizadas nesse centro de energia e de amor. E o grupo é o grupo 5, que é o de sensibilidade a influências e ideias. Nós temos aí Agrimony, Centauri, Walnut e Holly como sendo as essências conectadas com relacionadas com esse chakra cardíaco. A gente está vendo embaixo, à esquerda,
no canto inferior à esquerda, o diagrama, o meu gráfico para indicação. E a gente está vendo que as cores do gráfico, elas são as mesmas cores dos chakras. Porém, elas têm uma relação com os grupos. Então, nós temos no leque superior ali, o primeiro, segundo e terceiro grupo, né? Que não é o primeiro, segundo e terceiro chakra, né? Pelo contrário, é o segundo, o primeiro e o quinto, né? Se não me engano. Muito bom. Depois nós temos o chakra do plexo solar, que é na região lombar, acima do umbigo, corresponde ao plexo solar e está ligado ao pâncreas. Sua função é a vontade e o poder. É o centro que reúne informações, sentimentos e percepções e depois os espalha e movimenta por todo o corpo. Olha aqui, nesse chakra, ele está relacionado com o grupo 2 da incerteza, né? Que as essências são Ceratus, Cleranthus, Jensen, Gorse, Hornbeam e Wideout. Temos também o chakra sacral ou umbilical, conectado ao grupo do medo, localiza-se na raiz dos órgãos genitais, abaixo do umbigo. Está ligado às gônadas, glândulas sexuais. Sua energia está relacionada com prazer físico, sexual, alegria e criatividade. Grupo do medo, interessante. E rege os rins, sistema reprodutor, sistema circulatório e bexiga. O que acontece quando a gente está com medo? Às vezes alguém faz xixi até, e outras pessoas têm taquicardia, porque ele está conectado com esses dois sistemas, circulatório e bexiga e reprodutor. Muito interessante. E finalmente o chakra básico, que está conectado com o grupo 6, desânimo ou desespero, que é o grupo que tem mais essências: Larch, Pine, Elm, Sweet Chestnut, Star of Bethlehem, Willow, Oak, Crabapple. Veja que tem essências que são bem para desespero mesmo nesse grupo. Sweet Chestnut, Star of Bethlehem, né? O próprio Willow, né? A gente tem essências aí fortes, né? Pine também, né? Ele é cor vermelha, tem 4 pétalas, situa-se na base da espinha dorsal entre os genitais e o ânus, no cóccix. Está ligado às glândulas suprarrenais que segregam adrenalina. Está relacionado com a vontade de sobreviver, relação com o próprio corpo e com a terra. Esse chakra ele rege as pernas, os pés, ossos, intestino grosso. Energias ligadas à segurança física, mental e emocional entram por esse chakra. E assim, claro que isso é apenas uma breve explanação para vocês ficarem estimulados a estudar um pouquinho mais, procurar um pouco mais, né? Depois eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês assistirem com mais calma, darem pausa, lerem, fazerem anotações. Hoje realmente o nosso papo aqui é mais rápido, né? E é mais para apresentar essa relação que a gente tem entre chakras e grupos de Ubá, que eu achei bastante interessantes, né? Vamos lá. Aí nós temos a apresentação de 2 gráficos para indicação de florais. Quem já usou um gráfico que eu faço vai entender muito bem, vai se dar muito bem com esse gráfico, né? Na realidade ele é simples demais de usar. Nós temos aqui 2 semicírculos e um círculo menor. O semicírculo superior, ele tem o primeiro, segundo, terceiro grupo. O semicírculo do meio, esse lilás, é o 4º grupo. E depois embaixo nós temos os outros 3 grupos, que são o 5º, 6º e 7º. Né? Repare também que os grupos de Bá, se nós quisermos aprofundar mais o estudo, a gente também poderia entender que os 3 primeiros eles estão ligados mais com o eu. E os 3 últimos estão ligados com a minha relação com o outro, a minha relação social, né? Muito interessante também. Olha aqui, esse é o gráfico. A gente vai fazer um sorteio, ou seja, fizemos um sorteio, né? Porque agora já foi. E ele é muito simples de fazer a indicação. Nós temos aqui os três lugares que a gente vai fazer a indicação: aqui, aqui e aqui. Você vai colocar um testemunho em qualquer lugar do gráfico, ou até mentalmente, e você vai lançar o pêndulo nessas 3 locais. E o pêndulo vai indicar diretamente a essência que você vai usar. Tá certo? Com isso,
nós terminamos a nossa apresentação, desejando a todos vocês que tenha despertado o interesse para fazer alguma coisa. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar para mim no WhatsApp, ou pelo Instagram, ou e-mail, né? Fiquem à vontade, me sigam a luzdasflores.com.br. No YouTube é youtube.com/A Luz das Flores, o Instagram A Luz das Flores, e é isso aí. Agradeço demais a presença de todos, né? Desejando um dia maravilhoso para você. Tá? Vamos lá. Cadê? Encerrar. Até mais.